Vamos ler a palavra de Deus, vamos? A aula de número 3. Fiquem em pé em nome de Jesus, para a gente fazer a leitura oficial da nossa aula. É um texto que todo mundo conhece. É Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nós vamos falar hoje sobre o batismo. Já entendemos que é Jesus que está mandando a gente batizar, você entendeu? O batismo é uma ordem de Jesus. Duas coisas que temos que entender. Primeiro, é que o batismo foi ordenado por Jesus. Não é invenção da igreja, não é invenção dos apóstolos, não é invenção da igreja pentecostal Deus de Amor ou de outros ministérios. O ato do batismo é uma ordenança de Jesus Cristo. E através dessa ordenança, o crente agora, aquele que creu em Jesus, ele vai dar um testemunho público da sua fé em Cristo. Ou seja, aquele que aceitou a Jesus em seu coração, que creu que Cristo é o seu Salvador, agora ele vai mostrar para todo mundo que ele crê em Jesus. Porque a nossa decisão de seguir a Jesus não pode ser uma decisão secreta. Em todo tempo Jesus nos ensina que aqueles que creem nele são a luz do mundo, o sal da terra. É uma coisa que vai aparecer. E a primeira maneira que a gente demonstra então essa nossa fé, esse nosso ato de crer em Deus, é quando nós cumprimos com a justiça divina. E todos podem contemplar que agora nós temos uma nova fé, uma fé em Jesus Cristo, tá certo? Nós temos 3 objetivos que precisam ser alcançados. Primeiro, nós vamos definir o que é batismo. Nós precisamos sair daqui hoje entendendo o que é batismo. Pastor, eu achava que batismo é banho. Não, você vai ter que entender que batismo não é banho. Segundo lugar, a gente vai descrever a importância do batismo por imersão. O método de batismo ensinado nas Sagradas Escrituras. Em terceiro lugar, nós vamos explicar a fórmula e também a autoridade do batismo. Vamos lá, vamos entender tudo isso. Marcos 16, 15 e 16 nos fala assim: e disse-lhe, Jesus está dizendo para eles: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Presta atenção que nesse texto o batismo está acompanhando aqueles que creem e aqueles também que são salvos. Agora em Atos capítulo 2, versículo 38, 39, 41 e 42, a gente vai ler assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz a respeito a vós os filhos, e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Observe que, através da pregação de Pedro, aquelas pessoas creem, e quando elas creem, automaticamente elas são evidenciadas pelo batismo, recebem o batismo, e então agora elas estão fazendo parte da igreja primitiva. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4, nos diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A terceira coisa que nós vemos é que o batismo, ele nos assemelha, ele nos compara com aquilo que aconteceu com Cristo, ou seja, com a morte de Jesus Cristo. E também nós veremos depois com o sepultamento, a morte e a ressurreição de Jesus. Nós precisamos entender que Jesus, ele constituiu um povo na terra. E este povo, ele é conhecido através da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo, ou seja, é um corpo invisível, é um corpo que você não vê, mas que existe. A existência do corpo de Cristo é conhecida através da igreja. E isso foi estabelecido pelo próprio Senhor Jesus.
Quem é que faz parte desta igreja? Nós falamos um pouco sobre isso na aula de número 1, quando falávamos sobre a igreja de Cristo especificamente. Quem é que faz parte, quem é que compõe esta igreja, este corpo de Jesus Cristo, que é o povo de Deus na terra? Esta igreja é composta por pessoas que se arrependeram dos seus pecados, e nós já sabemos o que é arrependimento. Arrependimento está ligado ao ato de crer e identificar o pecado e abandonar o pecado. Essas pessoas aceitaram a Cristo, se arrependeram de seus pecados, e agora então elas entendem que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Vive agora para Cristo. Entende que o sacrifício de Cristo é o único sacrifício para perdão dos seus pecados, e que também ele suficientemente pode lhe dar o perdão. Que agora não precisa mais de nenhum outro ritual para ser salvo, não precisa mais de outros meios para a salvação, mas que a morte de Jesus Cristo e a fé e a identificação com esta morte vai ser o suficiente para que essa pessoa também seja salva. Nós entendemos que esse batismo, essa pessoa que creu em Jesus Cristo, ela terá um sinal de que ela faz parte desta igreja, através da obediência daquilo que Cristo ordenou, a obediência às ordenanças deste novo crente. Isso serve para ele como um sinal que agora ele está dentro da igreja. É um sinal do seu ingresso na igreja e a sua identificação com a igreja, como que agora ele faz parte desta igreja, ele é mais um desta igreja, ele tem as marcas desta igreja. Como isso é evidenciado? Através da ordenança do batismo e da ordenança da ceia. Por isso é necessário estar em uma igreja, nós já falamos sobre isso. E estas ordenanças, elas são cumpridas dentro do contexto da igreja: o batismo e a ceia do Senhor. Vamos ao nosso tópico número 1. O que é batismo? Primeiramente nós vamos entender o que é o batismo no seu sentido literal. No literal nós encontramos o seu significado do grego, que é imergir ou mergulhar. Isso é batizar. A partir do próprio significado dessa palavra, nós já logo vamos entender que fica muito difícil a gente aceitar outro método de batismo que não seja o método da imersão completa, ou seja, onde o candidato ele é totalmente coberto por águas, visto que o próprio significado da palavra nos leva a isso. Batismo significa literalmente mergulhar, e nós encontramos isso acontecendo no Novo Testamento, através de Jesus, que foi batizado no Rio Jordão por João Batista, e também nós observamos que os discípulos também seguiram o mesmo modelo de Jesus, batizando em águas, mergulhando em águas. O batismo, além de ter um sentido literal, ele também tem um sentido litúrgico, no seu culto, no seu sentido espiritual. Presta atenção, Jesus estabeleceu as duas ordenanças, como nós falamos: o batismo em Mateus 28, versículo 19, e também a Santa Ceia em Mateus capítulo 26, versículos 26 ao 28. Algumas verdades têm que ser entendidas a respeito dessas duas ordenanças. Primeiro, nem o batismo nem a ceia salva. Não é porque a pessoa batizou vai dizer: pronto, agora eu não perco minha salvação de jeito nenhum. Não, não é isso não. O batismo não necessariamente vai dizer que você vai ser salvo só porque você batizou. Depois eu vou te explicar melhor esse conceito. A mesma coisa também acontece com a ceia. Não quer dizer que só porque, está me entendendo? Eu estou falando de um ato exclusivo. Não é porque você só participa da ceia que você vai ser um salvo. Todo salvo, ele vai se batizar? Sim, dentro de um tempo hábil ele se batizará. E também os crentes salvos que se batizaram participarão da ceia. Qual a importância disso para nós? Primeiro, quando nós nos batizamos, quando nós participamos da ceia, nós estamos dando testemunho da nossa salvação. Estamos demonstrando a salvação que nós recebemos. E também estamos expressando claramente a nossa fé. Estamos expondo a nossa fé. Também estamos expressando a comunhão que nós temos com Deus e com Cristo. Através do batismo, através da ceia, nós demonstramos a comunhão.
primeiramente com Deus no âmbito espiritual e também no sentido de igreja com nossos irmãos. Por que nós obedecemos? Obedecemos também porque a igreja primitiva, que é o nosso modelo de igreja, ou seja, o padrão de igreja, eles também obedeceram essas duas ordenanças de Jesus, tanto o batismo como também a ceia do Senhor. Presta atenção, nós temos que entender uma coisa quando falamos sobre a importância do batismo. Nós temos que entender o que o batismo não faz. Não é o batismo que salva. Porque se fosse o batismo que salva, o ladrão que morreu ao lado de Jesus na cruz, ele não poderia ter sido salvo. Ele creu em Jesus, mas não teve tempo hábil para se batizar. Então não é o batismo que salva. Também não é o batismo que lava os pecados. Ô pastor, pequei tanto esses dias, vou ter que batizar de novo para dar uma limpada. Não é o batismo que lava nossas vestes. E também o batismo, ele não tem o papel de completar a salvação. Não é isso. Primeiro, é somente pela obra de Jesus, consumado no Calvário, a obra expiatória de Jesus, que pode salvar e nos purificar. O que nos salva somente é o sangue de Jesus Cristo. Nada substitui, não é nenhum ritual, nenhuma atitude que a gente faça que vai trocar o sangue de Jesus. Somos salvos por Jesus, limpos, purificados nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. E quando nós recebemos essa salvação de Jesus, ela vem completa, ela já vem plena para nós. Nós vamos entender qual é o papel do batismo. O batismo, então, o que ele é? Ele é um testemunho público da nova vida que agora nós temos com Cristo. Se nós já temos essa nova vida, quando cremos, então também nós cumprimos com o ato do batismo. Ainda falando sobre a importância, nós temos a forma do batismo. Primeiro, a forma do batismo nos mostra como esse batismo deve ser feito. O convertido, aquele que creu em Jesus, se converteu, ele deve ser completamente imerso na água, em água, conforme o livro de Atos 8:36 nos fala, quando Felipe está com o eunuco, quando ele encontra a água, ele diz: eis aí a água, o que te impede que seja batizado? Então é necessário haver a imersão em águas. Isso vai ser um sinal físico e visível, ou seja, todos poderão ver então que esta pessoa agora tem fé em Jesus Cristo. E conforme aconteceu com Jesus em João 3 e o versículo 23, necessariamente é um local que tem muita água, porque tanto o oficiante, ou seja, aquele que está executando o batismo, e também o candidato do batismo, eles estarão à água, assim como Jesus esteve juntamente com João Batista dentro das águas do Rio Jordão. Em Romanos 6:4 nós entendemos que necessariamente nós precisamos cumprir com este ato, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Então, se há sepultamento, há completa imersão. Então, necessariamente o candidato tem que ser coberto por águas, justamente pela ideia da morte e do sepultamento. Assim também é quando nós nos batizamos. Se nós se identificamos com o sepultamento de Jesus, então automaticamente é necessário a imersão completa em águas. Ainda sobre a importância do batismo, nós entendemos de onde é que vem a autoridade para batizar. Presta atenção, Jesus vai dizer em Mateus 28:19, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nome nos fala de autoridade concedida. Isso tanto na cultura judaica, quando foi escrito este texto, como também nos dias de hoje, em nome. Por exemplo, você vai comprar na banquinha lá, vai comprar na banquinha do seu João. Aí você acabou de chegar naquele bairro, ninguém te conhece. Aí o seu João vai dizer: mas como é que você vai comprar aqui? Eu nem te conheço. Aí você fala: não, vou comprar em nome da irmã Maria das Flores. Ah, Maria das Flores eu conheço, então o nome dela dá para vender para você. Então é a autoridade do nome. Quando Jesus fala em nome, ele fala então em qual autoridade você vai batizar. Jesus deu essa autoridade e esse direito aos seus discípulos para executar o batismo. Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos os discípulos batizando em nome de Jesus. Atos 2, versículo 38, Atos 19, versículo 5. Algumas pessoas vão dizer: não, então tem que batizar em nome de Jesus. Há denominações que interpretam desta maneira e fazem o seu batismo somente no nome de Jesus. Mas calma aí, pastor, mas está escrito lá, está escrito no livro de Atos. Pedro disse: vamos batizar em nome do Senhor Jesus. Como é que explica isso?
Batizar em nome de Jesus se refere que nós batizamos pela autoridade que Jesus deu. Jesus deu autoridade aos seus discípulos para que eles batizassem. Então é com essa autorização, com essa ordem que vem no nome de Jesus, é que nós batizamos. Então nós batizamos em nome de Jesus, pela autoridade de Jesus. Quando Pedro está dizendo, então nós o batizaremos em nome de Jesus, ele está dizendo, nós vamos executar esse batismo pela ordem de Jesus, pela autoridade de Jesus. Diferentemente da fórmula do batismo, que nós encontramos em Mateus 28, 19. Essa fórmula nos diz especificamente que deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque a salvação ela vem do Pai. É presente que o Pai nos dá. Por que em nome do Filho? Porque o Filho consuma a salvação. Ele executa a salvação. Ele cumpre o projeto da salvação. E em terceiro lugar, porque em nome do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é aquele que aplica a salvação em nossos corações. Jesus dizia, e este Espírito vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O Pai dá a salvação, Jesus cumpre a salvação e o Espírito Santo nos convence acerca dessa salvação. É a Trindade agindo em prol da salvação. Há pessoas que negam a doutrina da Trindade, mas a Bíblia é muito clara. Há uma linha teológica chamada unicismo, que diz que não existe Trindade. É verdade que a palavra Trindade ela não aparece na Bíblia, mas o conceito do Trino Deus, ele é muito claro na palavra de Deus. Servimos um só Deus, porém eles existem em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e ambos são Deus, na mesma essência, da mesma substância. O Pai é tanto Deus como o Filho é Deus como o Espírito Santo. Não tem hierarquia no céu, ambos são Deus e merecem a nossa adoração. Mas é importante nós entendermos, falando sobre este Deus que é poderoso, este Deus que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós podemos, num sinal de reconhecimento, adorar o nome dele aqui agora. Reconhecer este Deus que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo, e que pela autoridade concedida no nome de Jesus Cristo, nós já fomos batizados. Ou se alguém que ainda não foi batizado, você precisa entregar sua vida para Jesus. E se você já entregou a sua vida para Jesus, você precisa agora cumprir com o ato do batismo como um sinal da sua fé.